Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Clínica Corsini, Assum Supermercados, com o apoio de Kia São Motors. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Tô na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema, passo a Arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre. Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 8113. Kia Rio. I see a bad moon rising. I see a trouble on the way. I see the earthquakes and the lightning. Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show, um programa leve para a família. Esse talk show é feito para você. Obrigado à sua sintonia, à sua audiência, sempre aqui com assuntos interessantes e hoje não vai ser diferente. Vamos falar, sabe, sobre o que, amigo? Vinhos, sim, vinhos. Eu amo vinho, tomo diariamente, mas com parcimônia, uma tacinha antes de dormir, realmente é maravilhoso. E para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui o meu amigo sommelier, que é o Cledi Sodré, que está chegando aí, Cledi! Tudo bom? Pois é, pessoal, hoje o assunto aqui no Ico Thomas Show, vinhos. É um assunto maravilhoso, tenho certeza que você gosta. Tinto, branco ou os dois, sempre cai muito bem, mas claro, beber com parcimônia. Convidei o Cledi, que é um grande amigo lá da Sommelier Vinhos, para falar a respeito desse assunto. E o Cledi é todo medalhado, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Ele entende do negócio, fez cursos até no exterior. Cledi, seja muito bem-vindo e obrigado por participar do programa, viu? Obrigado, Ico. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É um duplo prazer, porque além de eu conhecer você e a gente ter essa relação mais próxima, eu gosto muito de vinho também. Me tornei profissional do vinho porque gosto de vinho, né? Então é um prazer muito grande sempre falar de vinho. Cledi, como tu entrou no mundo do vinho? Como te fisgou? Então, cerca de 20 anos eu comecei a tomar vinho de uma forma com mais interesse, né? E aí eu fui evoluindo e cada vez mais, né? Eu comecei tomando vinho na adolescência, né? E o início não é muito bom. Eu costumo dizer que o início do vinho no Brasil, para a maioria das pessoas, não é muito interessante às vezes, porque começa com o vinho mais simples, né? O vinho de garrafão. Eu acho que é o início de a maioria dos brasileiros, né, normais. E então o vinho de garrafão, ele tecnicamente não é um vinho muito bem concebido, né? Então, principalmente os vinhos secos, eles têm uma astringência muito acentuada, né? As pessoas acabam ficando com a imagem ruim do vinho, né, na adolescência. Na adolescência, juntam ali 10 amigos, compram um garrafão e vão lá! Antes era garrafão, agora tem garrafas PET de 2, 3 litros, né? E esse não é um perfil de vinho, nada contra quem toma vinho de garrafão, né? É melhor tomar vinho de garrafão do que tomar outras bebidas, né? Mas vinho de garrafão não reflete, né, o prazer de um vinho mais elaborado, né? Ele é elaborado com um tipo de uva que não é muito propícia para fazer vinho, né? E sim uva de mesa, uva de comer, né? Então eu iniciei assim,
Aí depois eu parei de tomar vinho, né? Depois de um tempo você começa a ganhar um dinheirinho como adolescente, né? E começa a migrar para outras bebidas. E depois, mais tarde, a partir dos 20 anos, 20 e poucos anos, eu comecei a tomar vinho de novo. Né? E aí eu não parei mais, né? Comecei a evoluir em qualidade, né? Em frequência, né? E me tornei um apreciador de vinho. Tu tem cursos também, né? Tu é graduado. Sim, sim. A minha formação é muito interessante, ou seja, a sommelier existe há 13 anos, né? Vai estar fazendo 13 anos esse ano. E antes de trabalhar com vinho, né? Eu tenho uma formação acadêmica de bacharel em Direito, né? E depois eu comecei a trabalhar em áreas comerciais de empresa e naturalmente não exerci o direito, né? E comecei a trabalhar em empresas na área comercial e marketing. Então eu tive uma trajetória boa, assim, né? Experiencialmente boa, em empresas de grande porte, né, em áreas comerciais e marketing, como a Brahma, a Ambev, né, a Vivo e empresas de telecomunicações. Eu trabalhei durante 12 anos. Né. Isso me deu um background de formação de gestão muito interessante, né, para poder gerenciar o meu negócio. Então, e naturalmente eu fiz complementação da minha formação acadêmica em marketing, gestão comercial e telecomunicações, né, mas aí o gosto do vinho, né, me levou a cerca de 35, 36 anos começar a procurar um tipo de negócio que eu gostasse. Né. Até que aos 38 anos, né, eu acabei com a Sommelier, comprando a Sommelier, né, que é uma empresa que tinha recém sido aberta, né, e aí eu dei seguimento, né, na Sommelier. E aí, naturalmente, eu fui buscar formação, né. Antes disso, eu já tinha feito muitas viagens e muitos cursos. Eu diria que eu era um apreciador profissional. E existem duas coisas diferentes, ou seja, um apreciador profissional é aquele apreciador que toma vinho com uma certa regularidade, que estuda, que conhece. Existem muitos, eu tenho amigos, né, e nós temos muitos clientes que têm esse perfil, né, mas é diferente de você ser um profissional do vinho, né, com atuação profissional mesmo. Né. Então, aí eu naturalmente fui buscar formação, eu fiz cursos de sommelier, né, eu fiz vários cursos de sommelier, né, que me deram um background conceitual, né, para poder trabalhar melhor e gerenciar a empresa de um jeito, né, com uma formação mais profissional no mundo do vinho. A formação profissional técnica, eu diria que eu consegui nas empresas que eu trabalhei, né, nas áreas de negócio, marketing. Você que mora em Porto Alegre, né, aqui na cidade, 3 lojas Sommelier Vinhos, né? Isso, nós temos 3 lojas. Temos uma loja no bairro Bela Vista, né, Rua Passo da Pátria 66, que é vizinha sua. Ah, eu sou vizinho da loja. Sabe como é que eu peço vinho? Eu abro a janela e grito assim, Cledi, o que temos para hoje aí? Um custo-benefício. Aí a gente fica falando da janela, eu, Cledi. Vou direto na loja, eu adoro aquela loja. Todas as lojas lindas, mas tem uma que é do lado da minha casa, é maravilhosa, né? As lojas têm projetos arquitetônicos diferentes, né? Ali é uma loja vertical, uma loja de 3 pisos, né? E nós temos a loja da Nilo Peçanha, que é recém-aberta agora. Linda, né? Também. Na Nilo Peçanha 2424, que é próxima do Iguatemi, que é uma loja mais ampla, né? Uma loja mais horizontal. E nós temos a loja do Menino Deus, né? Que fica aqui próximo do Araújo Viana, né? Que é uma loja também ampla, né? E são 3 lojas. Aqui no Menino Deus fica na rua Aureliano de Figueiredo Pinto, né? E são lojas bem espaçosas, ou seja, a gente procura ter isso, né? E tem um conceito de comunicação visual mais jovem também, né? Uma linha de comunicação, né, mais aberta, né? Vocês entregam? Como é que está nessa pandemia a venda de vinhos? Sim, nós entregamos, né? Nós temos um trabalho de entrega regular, né? Então o cliente pode solicitar. Hoje o WhatsApp está muito cômodo, né, para as pessoas, tanto para quem gosta de comprar ou quem deseja comprar, e quanto para quem entrega, né? Então a gente tem um atendimento ágil e rápido pelo WhatsApp, então é muito comum o cliente comprar e em 1 hora receber o vinho, né, para tomar ou para presentear. Né? E nós temos nosso site também está ativo, né? E nós temos clientes que compram pelo site, alguns compram para retirar na loja, outros compram para ser entregue diretamente, né, nas suas casas. Cledi, tu tem uma clientela bem fiel, né? Porque eu vou direto na tua loja, ali perto da minha casa, que eu mais vou em todas, mas perto da minha casa, né? Direto. E eu encontro pessoas ali, assim, que já viramos amigos, assim. Tu tem uma clientela, assim, que vai direto na loja. Sim, ali, né? Nós temos clientes regulares, né? Que vão 1 ou 2 vezes por semana, assim. É muito curioso, né? As pessoas que gostam de vinho, às vezes tem algumas pessoas que gostam de escolher vinho na hora, o vinho que vai tomar no dia, né? Ou tem a intenção de comprar certo tipo de vinho para certo acompanhamento com comida, né? Que é muito comum. Então nós temos clientes que compram semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? Mas é comum, né, o apreciador de vinho comprar vinho com uma certa regularidade. E a pessoa vai na loja de vinhos, isso eu já vi, tá?
até rola um namorico ali. O cara tá sozinho escolhendo um vinho, a moça também sozinha escolhendo um vinho. Daqui a pouquinho já chega ali e pergunta que uva achar melhor. Sim. Isso acontece porque o vinho é tão amplo, né? Tantas uvas, dá para conversar tanto que até uma união acontece de repente. Nós temos eventos, né, degustações. Naturalmente, o ano passado a gente teve apenas uma no início do ano, depois a gente não conseguiu ter mais nenhuma, né? Eu espero que em breve a gente possa ter. E esses eventos é que tornam mais propício, né? Esses contatos, né? Já viu muita coisa, Cleidir? Começa a falar, né? Do tipo, se gostou do vinho, que tipo de uva gosta mais e tal, né? Então eu já vi, né? Pessoas entrarem separadas nos eventos, nas degustações que a gente faz e saírem juntas, né? Conversando, naturalmente, né? Que maravilha. Então você aí, amigo, não fique só estudando signos, né? Estude vinho, uva, que isso aí também dá um approach maravilhoso. Com certeza. Saber de vinho é um conhecimento fundamental, né? Maravilhoso. Eu acho que é maravilhoso. Ele propicia muito de aprendizado, né? O Brasil tem uma história de vinhos, né, um pouco recente, então o vinho não é uma cultura que está disseminada, né? Então entender e saber um pouquinho de vinho sempre é legal, né? Mas também não precisa se transformar ou não precisa ficar com a ideia de que precisa saber de vinho para tomar vinho. Uhum. Isso é um sentimento meio comum que permeia, né, o Brasil. E eu que já viajei muito para outros países e fiz cursos, inclusive, né, não só na Europa como nos Estados Unidos, como África do Sul. Ou seja, essa situação no Brasil que se criou de achar que precisa saber de vinho para tomar vinho, né, é um negócio que não precisa, né? Você vai nos Estados Unidos, você vai nos países europeus e as pessoas não estão encanadas ou muito preocupadas com o vinho que estão tomando. Elas têm uma ideia do que o vinho é, né, mas não estão muito ligadas nisso, né? Então a pessoa não precisa ser um conhecedor de vinho para tomar vinho. Eu tenho uma frase que eu escuto às vezes, né, na loja, no meio a gente escuta, né, que é muito comum, né? Eu não sei nada de vinho, mas eu gosto de vinho. Isso aí! Como se precisasse saber, né? E não precisa saber, né? E eu já tive em lugares na Europa, né, principalmente Itália e França, onde eu perguntei o vinho da taça que estava sendo servido, né? E o garçom não sabia e a casa também não sabia muito, porque não é uma preocupação comum. Ou seja, mas estava bom. Estava bom. Olha aí, ó. O vinho bom, eles perguntam, qual o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que tu tá gostando, que tu curte, né? É por aí. Com certeza, ou seja, isso é muito importante, né? Porque o melhor vinho é aquele que você gosta, essa é a frase bacana, né? Mas se a pessoa tem interesse em conhecer mais, o ideal é ir variando, né? Variando em tipo de uva, em país, porque quanto mais você variar, né, mais você vai se desenvolver e mais o seu paladar vai ficar rico e mais interessado em saber mais. Bom, tu estava falando antes em viagens, né? Um lugar que eu fui e que eu tomei maravilhosos vinhos, Israel. Bom, né? É incrível, lá tu senta qualquer vinho, assim, não digo qualquer vinho, mas a maioria dos vinhos maravilhosos, e não é muito comentado também isso, as pessoas falam da França, coisa e tal, muito da Europa, mas Israel, realmente, vinhos maravilhosos, né? Sim, Israel é um produtor bem antigo de vinhos, né? Tem uma história bem antiga, né? Só que Israel é um país muito pequeno, né? E tem uma produção vinícola pequena, né? Que boa parte é consumida no seu próprio país, né? Então nós temos um vinho israelense na nossa loja, de procedência de Israel, mas a oferta, né, para o mercado mundial é pequena, né? Por questões naturais, de tamanho, de oferta, né? Então... Cleidir, por que guardar as garrafas na horizontal? Me explica por que isso. Então, a garrafa na horizontal, ela deve ser guardada, né? A gente recomenda que guarde quando o vinho vai ficar muito tempo em casa, né? Isso é recomendado, né? Porque senão a rolha vai ressecar, né? A rolha vai secar. A rolha é originária de a casca de uma árvore, né, chamada sobreiro, que principalmente Portugal produz, né? Que é uma madeira. Então, se você deixar o vinho, o líquido em contato com a rolha, ela vai ficar levemente umedecida e permite com que o vinho tenha uma micro oxigenação, ou seja, o vinho vai ficando melhor com o tempo, tá? Se você deixar a garrafa de pé, essa rolha vai secar muito. Então não vai ter essa microoxigenação, o vinho não vai estragar, mas não vai ter essa microoxigenação, né? E a rolha vai ficar muito difícil de tirar também, né? Porque é como se você tirasse uma madeira. Então, que você vai tirar uma rolha que for muito, muito seca, provavelmente esse vinho ficou muito tempo com a garrafa de pé. Então o vinho que vai ficar em casa mais meses, anos, é melhor que fique a garrafa deitada. Agora um vinho para consumo diário mais rápido, não tem problema a garrafa ficar de pé. Alguns vinhos tem outro tipo de rolha, outro material, né? E alguns só a rosca. Isso está acontecendo hoje em dia, né? Por que está mudando tanto isso? Então, a oferta de cortiça, né, é pequena
né, para a quantidade de rolhas. O mercado do vinho cresceu muito nos últimos anos, felizmente, mundialmente falando, né? Então, não tinha a capacidade de fornecer rolhas no tempo que o mercado demandou, não é suficiente, né? Outra questão também é que a rolha ela pode ter um fungo, né, que pode prejudicar a qualidade do vinho. Estatisticamente é pequena, é menos 0,01%, tá? Mas existe essa hipótese. Então outras tampas foram criadas na falta de rolhas, por questões econômicas também, ou seja, essas tampas sintéticas ou tampa rosca, essa tampinha metalizada, elas são mais econômicas e mais fáceis, né? Tecnicamente não tem nenhum problema com essas tampas, algumas pessoas ficam preocupadas às vezes, né? Não tem nenhum problema, essa tampa não causa problema nenhum no vinho, né? Não tem nenhum problema, principalmente os vinhos mais econômicos, assim, né? E esse é um problema, de certa forma, né, que se cria, porque como essas tampas, como elas são mais acessíveis e elas são colocadas nos vinhos mais econômicos, as pessoas fazem uma associação de que esse tipo de tampa, né, seja a rolha sintética ou a de metal, né, é coisa de vinho barato, então por isso não é boa. Não tem. Na verdade, os australianos, mais de 50% dos vinhos australianos produzidos no mundo são com essas tampas, né? E eles têm vinhos de 200, 300 reais. Nós temos na nossa loja com tampa metalizada e os vinhos são ótimos. Vamos fazer agora um rápido intervalo aqui no Ico Thomas Show e já voltamos falando a respeito de vinhos. Já voltamos. This thing called love, I'm just gonna handle it this swing. He jives and they can go ride on a motorbike until they're ready. The crazy little thing called love. feelings have been hurt on you. Don't you see the clouds coming down? Here's a little song I wrote, my the one singing note for note. Don't worry, be happy. Estamos de volta com o Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui o Cledi Sodré, sommelier. E agora chegou o momento, já vamos no início do segundo bloco, fazer uma degustação. Gente do céu, tá maravilhoso o aroma. Pena que vocês não podem sentir esse aroma maravilhoso deste vinho. Eu já vou passar aqui para o Cledi uma taça. Olha aí que maravilha. Obrigado, Ico. O vinho é este aqui maravilhoso, La Boca, tá? Claro, da Sommelier Vinhos, tá? Nosso companheiro aqui no Ico Thomas Show. E eu queria que o Cledi falasse um pouquinho a respeito deste vinho que vamos degustar agora. Nossa, que aroma maravilhoso, Cledi, Então, explica. Esse é um vinho de importação nossa, né, que nós iniciamos a importação no passado. Ele é de uma bodega chamada Filos, na Argentina, né, e o nome do vinho chama La Boca, em homenagem ao bairro, né, La Boca, que tem naturalmente em Buenos Aires, né. Esse é um Malbec, né. Malbec é uma uva muito apreciada pelo Brasil, né, pelos brasileiros. É um vinho bem frutado, né, tem um toque
um toque adocicado e floral bem interessante, né? Um vinho que as pessoas gostam bastante. É um E vinho... a cor desse vinho maravilhosa. Isso, ele tem uma cor maravilhosa, né? Um bive violáceo, assim, bem intenso, né? Que é muito interessante, né? Pode degustar? Vamos Saúde. lá, né? Vamos lá. Pessoal, sinceramente, que vinho maravilhoso. Bom, né? Cledi, o preço de um vinho desse, eu acho importante a gente falar, né? Esse vinho tem uma relação preço-qualidade muito boa. Ele é um vinho que tem uma passagem por carvalho de 6 meses. Né? É um vinho que o preço normal dele é 68, que já é um preço maravilhoso. Né? E ele está em promoção por R$59 na nossa loja. R$59. Vinho Gente, reserva. esse vinho aqui é incrível. Cledi, tô falando sério. Esta semana eu vou na loja e preciso de algumas garrafas dessa aqui. Porque eu achei um custo-benefício incrível. Incrível mesmo esse vinho. Ele tem um custo-benefício muito bom. Vende bem. E você gostou no primeiro gole já. Primeiro gole. Ele desceu como um costumo dizer o veludo. primeiro gole, porque o primeiro gole normalmente a pessoa tende a perceber menos o vinho, ou seja, porque a nossa boca está salgada, né? Então, o primeiro gole eu costumo dizer que é o gole para limpar a boca, né? Então vou tomar outro, só um pouquinho. O segundo, você tem uma ideia mais próxima do que o vinho é. E no terceiro você sabe o que vinho é. Cledi, desde criança eu escuto o seguinte: vinhos brancos, peixes, vinhos tintos, carnes. Tem que ser assim ou dá para dar uma misturada hoje em dia? Ou continua? Olha, eu diria o seguinte, a vontade da pessoa, ela é inequívoca. Se a pessoa quer tomar um tinto e acompanhar com peixe, não tem nenhum problema. O desejo dela deve equivaler. Mas se a pessoa busca ter um prazer gastronômico melhor, o ideal é aproximar os sabores. Então, um peixe, um camarão, né, um fruto do mar, ele tem um toque mais suave na boca, né, menos intenso. Então, se você colocar um vinho que tem características parecidas, como um branco, né, você vai ter um encontro mais positivo. Então, por exemplo, digamos que você vai pegar um linguado, né, que é um peixe extremamente agradável, né, um camarão. Ele não vai ter uma combinação tão prazerosa com este vinho do que um Riesling, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Por quê? Porque aqui tem uma carga de fruta vermelha, que não combina muito, né, com esse toque mais elegante, né, mais sutil do camarão e do linguado. Você vai ter, depois que você mastigou o linguado e você colocar o vinho, ele vai se sobrepor. Se você coloca um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay, ele vai se encontrar e eles vão gerar um terceiro sabor que vai ficar mais positivo. Então, na medida do possível, ou seja, se tem interesse, né, em ter um prazer gastronômico melhor, procure aproximar, né, frutos do mar, frango, porco, né, com vinhos brancos, né, e naturalmente tem um refinamento de qual é o vinho ideal, né, ou rosés, que ficam muito bem também, né, e agora carne deixa para os tintos. Né? Deixa para os tintos que você vai ter um encontro, imagina uma picanha, né, ou entrecô levemente mal passado com este vinho. Ele vai ter um encontro positivo de sabor, você vai ter um prazer gastronômico maior. Uma dica agora, tá? Não combinamos nada aqui, quero ver como o Cledi vai se sair. Primeiro encontro, o cara conheceu uma menina ou um menino, quer fazer um jantar com um vinho, agora eu te peguei, Cledi. Qual a dica que tu daria? Primeiro encontro, a pessoa vai na casa da outra, cara, com todos os cuidados, né? Já vacinado, tomara daqui a uns tempos. E aí, qual o prato que tu acha que é batata para o primeiro encontro e que vinho? Olha, o espumante sempre ele é muito legal ele é muito romântico, né? Ele tem um caráter festivo e romântico que é muito apropriado, né? Então, eu iniciaria pelo espumante, fazia um leve aperitivo, né? Um aperitivo pode ser... Welcome drink. Welcome drink com espumante, né? Eu acho que seria uma boa pedida. Aí já dá uma soltadinha no corpo. Dá uma soltadinha, né? É mais festivo, né? Mais marcante, pode ser um espumante brut, branco ou rosé, né? E depois no jantar eu abriria, né? Naturalmente se fizesse um entrecô, eu abriria este vinho, né? Que seria uma combinação perfeita. Um entrecô com risoto é fácil de fazer, né? Um entrecôzinho, né? Que é fácil de fazer, e um risoto. E você pode acompanhar com esse vinho, vai ficar perfeito. Perfeito. Ó, dica do Cledi, hein? Para o primeiro encontro. Tu já tomaste, eu sempre ouço falar, nunca tomei, Romanée Conti. E como é que faz para tomar? Junta uns 10, 15 caras, racha uma garrafa. Sai de quanto uma garrafa desse vinho, hein? Porque é super famoso, né? Sim, existem alguns vinhos icônicos no mundo, né? E o Romanée Conti é um deles.
Assim como existe o Petrus, Cheval Blanc, né? Existem, principalmente na França, né? Tem algumas dezenas de vinhos que são extremamente famosos e prestigiados, né? E são vinhos de valor muito alto. Aqui no Brasil, você não encontra um vinho desse por menos de 20 mil reais, é muito difícil. 20 mil reais, a Exatamente. garrafa, sai daí a garrafa. Dependendo da safra, você pode ser 30 mil reais e tal. Então, realmente são vinhos de valor muito alto, né? De tomar sozinha para poucos, né? E se a pessoa tem interesse, né? E acha bacana, ela pode dividir com os amigos, ou seja, 6 pessoas, até mais, pode dividir uma garrafa de vinho com tranquilidade, né? Naturalmente, ou seja, é uma pergunta comum, uma curiosidade comum, né? É saber, o vinho vale tudo isso? Pois é. Na verdade, são vinhos de tanto prestígio, né? Tão famosos, né? Que a associação de preço, né? A qualidade intrínseca do produto não é única, né? Está associada a prestígio, né? A saber o que um vinho desse pode causar, né? A gente está falando da mesma coisa de uma pessoa que porta uma Louis Vuitton que custa 10 mil reais e que pode portar uma bolsa que custe 200 reais, para falar de uma bolsa razoável já. Então, assim é o vinho, né? Existem vinhos de um prestígio, uma imagem tão grande, né? Que o preço foi subindo, o mercado fez o preço dele subir, né? E algumas pessoas compram. Olha só, o papo tá lindo, muito legal, eu adoro conversar sobre vinhos, ainda mais com o Cledi, que é um expert nesse assunto. Mas tu não vai acreditar, estamos chegando ao final do programa. Nossa. Passa rápido, Passa né? muito rápido. Então eu queria fazer mais um brinde contigo aqui rapidinho, ó, né? Ao mundo do vinho, que é maravilhoso, vamos lá. Mundo do vinho. Qual o recado final aí que ele quer dar pro pessoal? Muito obrigado por participar aqui, tá? Obrigado a você. Procurem tomar vinho, né? O vinho vai tornar a vida mais leve, mais agradável, né? E combinar com comida, né? Isso é uma essência. Depois que você acostuma a tomar vinho acompanhando o prato, né? Como o Ico falou, seja parcimonalmente, ou seja, uma taça de vinho todo dia, seja no almoço ou no jantar, ela vai tornar o seu dia a dia, a sua refeição mais prazerosa. A sua vida vai ficar melhor. Certo? Então, tome vinho de uma forma despretensiosa, sem muita preocupação em querer saber de vinho. Apenas tome vinhos. A nossa loja tem pessoas preparadas para poder auxiliar na escolha, né? E para quem quer saber mais, mas tome vinho que vale a pena. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Cledi, novamente. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show. E obrigado pelo seu carinho e a sua sintonia. Até mais! Peace on earth, give me life, give me free from birth, give me hope, help me cope with this heading no, trying to turn the weed to weed. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Clínica Corsini, a Sul Supermercados, com o apoio de Kia Sun Motors.